Marcelo, falando um pouco agora sobre diferenças culturais. Quais seriam elas, se é que elas existem na sua visão, em se tratando da atuação de advogados brasileiros em arbitragens internacionais? A grande diferença cultural que se verifica é na questão probatória. Num dado momento você precisa trazer todas as provas que fundamentam o seu pedido. Esse momento não é necessariamente na primeira manifestação. Dependendo de uma arbitragem e da complexidade do caso, as partes podem trocar petições iniciais, quando há, por exemplo, um pedido reconvencional, e deixar o contexto probatório para mais adiante. Isso dentre outros aspectos, demanda a realização daquilo que vem do direito americano chamado discovery, ou seja, a possibilidade do advogado, da parte adversária, ter acesso a todos os documentos relacionados ao caso específico nos arquivos da contraparte e vice-versa. Então, essa questão cultural é realmente uma questão importante, porque, na essência, você precisa ter um aspecto colaborativo com o tribunal, não no sentido de entregar os documentos que possam prejudicar o seu cliente, mas a não entrega de documentos solicitados pelo tribunal gera para o tribunal arbitral uma inferência adversa ao seu cliente. Então é muito melhor, às vezes, você mostrar o documento e tentar diminuir a relevância dele do que não mostrar o documento. Então essa questão cultural ela é realmente muito importante, e aqui sim eu vejo uma diferença muito grande entre as arbitragens domésticas e as arbitragens internacionais. Mas o outro ponto que me parece importante, a oralidade na arbitragem internacional, ela talvez tenha uma presença maior do que nas arbitragens domésticas, salvo aquelas que são muito bem organizadas e muito bem estruturadas, e eu até diria que a grande maioria o são, mas nas arbitragens internacionais você tem uma presença do princípio da oralidade muito mais manifesta do que nos procedimentos domésticos. Outro ponto que me parece interessante é a questão dessa diferença cultural. Alguns advogados estrangeiros identificam a mania de um certo exagero, até devo confessar, de nos procedimentos com partes brasileiras haver a juntada de pareceres jurídicos, como se aquele volume gigantesco de opiniões legais a favor do cliente pudesse necessariamente convencer o tribunal sobre aquele ponto. Esse aspecto, Flávia, demanda uma precaução muito grande. Primeiro, porque os pareceristas podem, eventualmente, entrar em contradição em um ou outro ponto. Bom, dirá você, mas então, se há contradição, você não junta o parecer? É verdade, só que essa contradição fica implícita quando você suprime um quesito, quando você apresenta um caso de uma forma um pouco diferente para um ou outro parecerista. Mas o que é mais grave, e aqui sim eu acho que vem uma diferença cultural gigantesca, é a questão de que você, ao apresentar um parecer jurídico numa arbitragem internacional, para provar, por exemplo, o entendimento do direito brasileiro a respeito daquele tema, você precisa orientar o parecerista à circunstância de que ele vai ter que defender o parecer dele perante o tribunal arbitral, se isso for solicitado pelo tribunal. Ou seja, o parecerista comparece a essa audiência e vai ser inquirido, e eu diria a você, com a severidade semelhante à de um exame de tese de doutorado. Porque o tribunal é o destinatário da prova, ele quer entender claramente por que o parecerista deu aquela opinião, qual é o fundamento, não é só pelo seu currículo, mas qual é o fundamento que levou o parecerista a dar aquela opinião. Bom, se o tribunal naturalmente é severo, que se dirá do advogado contra quem o parecer foi apresentado, que claramente tentará demonstrar a falta de credibilidade do parecerista, eventualmente por circunstância de artigos anteriores que ele escreveu de forma genérica, mas que naquele caso concreto ele opina de forma diversa. Ou seja, essa diferença cultural me parece muito clara nesse aspecto específico, ou seja, muitas vezes a demanda por pareceres vem do cliente, o cliente acha que tem que ter essa pletora de pareceres, essa tsunami de pareceres, quando muitas vezes é muito melhor você ter um parecerista que seja hábil e apto a defender o seu ponto perante um tribunal arbitral do que um grande número de pareceres.
só para ilustrar um dos aspectos do que o Marcelo falou. A questão do cross-examination. Quando se fala da diferença cultural, obviamente que existe, mas às vezes a dificuldade é maior de um estrangeiro do que de um brasileiro. A questão do cross-examination, você percebe claramente que existe um estilo americano, muito mais agressivo, muito mais duro, e foi se formando um estilo mais europeu. Se você tem uma arbitragem, eventualmente aqui no Brasil, em inglês, com advogados estrangeiros, advogados brasileiros, americanos e europeus, você vai perceber que o estilo americano, dependendo da nacionalidade dos árbitros, ou na maioria dos casos, não funciona. Porque, pelo menos a mim, parece que o cara está querendo marcar determinados pontos. Existe um placar. O que existe é você estabelecer credibilidade, você pegar algum tipo de contradição. Então, o que eu vejo hoje é até os próprios americanos dosando esse estilo mais agressivo quando se faz um cross-examination, quando você está ouvindo um expert ou uma testemunha da outra parte. Concordo com tudo e me parece que lidar com essas diferentes culturas é o grande desafio do advogado de arbitragem que atua no âmbito internacional, né? Em arbitragens internacionais. E hoje a questão mais sensível e que causa grandes indignações de lado a lado é a questão da ética, porque todo mundo sabe que ética é ética, não existe um meio ético ou ético, mas quando a gente começa a lidar com jurisdições e culturas diferentes, a gente é obrigado a constatar que em determinadas jurisdições algo é considerado ético e em que outra não é. E aí fica um julgamento subjetivo que causa atritos, que é o que eu acho que hoje, na arbitragem internacional, é o que tem causado maior desgaste. Por exemplo, recentemente, a International Bar Association emitiu um soft guide de representação em arbitragens internacionais, em que há alguns dispositivos que o advogado brasileiro, ao ler, fala: puxa, mas isso aqui não seria considerado ético? Preparar uma testemunha, instruir uma testemunha, para nós, a princípio, aquilo é algo totalmente antiético, mas em algumas jurisdições, como a americana, por exemplo, você se reunir com a testemunha, inclusive participar da elaboração de uma declaração da testemunha, não é considerado antiético. Então, isso eu acho que hoje é o que causa maior desgaste, que é um desafio a nós que trabalhamos com a arbitragem internacional, compor junto com o tribunal e com os advogados ex-adversos, para que essas questões não se sobreponham ou não se tornem mais relevantes do que a efetiva solução da disputa.